Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Rafael Monsanto, otorrinolaringologista, e eu vou falar hoje nesse vídeo sobre uma das principais causas de perda de audição, principalmente em mulheres, que é a otosclerose. Então fica ligado que você já vai saber tudo sobre esse assunto. Mas antes de qualquer coisa, se você se interessa, gosta do conteúdo desse canal, clica no botãozinho de se inscrever no meu canal e clica no sininho também para ativar as notificações e receber notificação sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. A otosclerose é uma doença que costuma causar um tipo muito específico de perda de audição, que é uma alteração na condução da transmissão do som da parte de fora até o órgão da audição, que é a cóclea. E por que isso acontece? O órgão da audição, que é a cóclea, normalmente a gente já nasce com ele da forma que ele vai ser para o resto da nossa vida. Ele não sofre nenhuma modificação importante ao longo da nossa vida. Mas em algumas pessoas existe algum tipo de gatilho que a gente ainda não conseguiu identificar exatamente qual que é, em que essa cápsula, que é o osso mais rígido do corpo humano, ela começa a sofrer uma alteração no osso. E o osso começa a se densificar e isso pode causar uma fixação da cadeia ossicular, daqueles ossinhos que ficam lá dentro do ouvido que ajudam na transmissão do som da parte de fora até a parte de dentro. Então, quando essas alterações do osso acabam fixando o ossinho que se insere no órgão da audição, a gente passa a ter uma alteração nessa condução do som até lá dentro, por isso a pessoa acaba percebendo uma perda de audição. A otosclerose é muito mais frequente em mulheres e até hoje não se sabe muito bem porquê, mas entende-se que talvez seja por uma questão hormonal, visto que, principalmente, as mulheres elas tendem a piorar bastante no período fértil da vida e, inclusive, no período da gestação existe uma chance de uma progressão mais acelerada da otosclerose. Os graus de perda de audição causados pela otosclerose, eles variam muito. Eles podem ser desde uma perda leve até uma perda profunda, né? Então, o tipo de tratamento da otosclerose ela vai variar de acordo com o tipo de alteração que for vista. A progressão da otosclerose é muito imprevisível. Existem algumas pessoas que têm algum grau de perda auditiva inicial, mas aí por algum motivo a doença para de progredir. E não se sabe exatamente por que isso acontece. Mas em algumas outras pessoas, a doença ela pode progredir num ritmo que varia desde alguns meses até vários anos, e ela pode ir causando uma perda de audição que vai ficando cada vez pior ao longo da vida. Então, por isso que é muito importante pessoas que são diagnosticadas com otosclerose fazerem um acompanhamento semestral ou anual com otorrino, com audiometria, para ver se exatamente está tendo alguma progressão da doença. Em relação ao tratamento da otosclerose, existem algumas opções disponíveis no mercado. Se a perda de audição for leve ou for moderada, existe a possibilidade de você usar o aparelho de audição e em paciente com otosclerose, o aparelho de audição ele costuma trazer um resultado muito eficaz, porque a otosclerose ela não causa uma alteração no órgão da audição. Ela causa simplesmente uma alteração na condução do som, então o sinal que chega é um pouco menor. Então se você simplesmente aumentar o volume desse som que vai chegar até o órgão da audição, você consegue ter uma melhora completa da perda de audição. Então o aparelho de audição é o primeiro e talvez um dos mais importantes e mais eficazes tratamentos para otosclerose. Uma segunda opção, principalmente para pacientes em que tem uma otosclerose muito rapidamente progressiva, são alguns medicamentos que fazem com que diminua o grau de remodelamento do osso, da cápsula que envolve o órgão da audição. Esse é um tratamento que é bastante eficaz também, porém, esses medicamentos eles têm uma série de efeitos colaterais e não é todo mundo que se beneficia desses medicamentos. Então, para saber se você tem indicação ou não desses medicamentos, é muito importante que você faça um acompanhamento com o otorrinolaringologista e faça uma audiometria e também que acompanhe a evolução para saber se a sua doença é progressiva ou não. Se a sua doença estiver progredindo, principalmente nos casos em que ela tem uma progressão mais rápida, você pode se beneficiar desses medicamentos. E o terceiro tratamento possível para a otosclerose, que é uma cirurgia chamada estapedotomia. Como é que funciona essa cirurgia? Bom, basicamente, lembra que eu falei para vocês que a otosclerose é causada por uma ossificação e que acaba fixando um dos ossinhos lá dentro do ouvido? Pois é, nessa cirurgia o que a gente vai fazer? A gente vai remover esse ossinho que está fixo, a gente vai fazer um furinho nessa parte que comunica a parte do meio da orelha até a parte da orelha interna e a gente vai substituir esse ossinho que estava ossificado por uma prótese que vai acabar transmitindo de uma forma mais eficiente o som que está vindo desde o tímpano até os outros ossinhos da cadeia escolar até dentro do órgão da audição. Costuma ser um tratamento bastante eficaz, ela costuma ter um resultado muito bom em mais de 90% dos casos, porém é uma cirurgia também que é uma cirurgia mais delicada, então ela se associa a alguns riscos mais importantes. Então existe o risco, por exemplo, de ter outros ossinhos ossificados dentro da orelha e aí não dá para colocar prótese. Existe o risco da própria cirurgia piorar um pouco a audição e causar até surdez. Existe o risco de tontura, que pode ser uma tontura fugaz ou uma tontura um pouco mais persistente no pós-operatório. E em pessoas que têm a cirurgia bem sucedida,
existe o risco da prótese deslocar e isso demandar no futuro ou a realização de uma nova cirurgia ou efetivamente não fazer nada, porque às vezes existe o risco de, na hora de puxar a prótese, causar uma lesão lá dentro da orelha e acabar piorando a audição. Então, apesar da cirurgia ter bons resultados na maior parte das vezes, ela é uma cirurgia mais delicada e existem alguns riscos, como eu falei para vocês, que devem ser pesados exatamente. Caso no seu caso a cirurgia tenha uma perspectiva de um resultado muito bom, dá para se tentar fazer a cirurgia. Agora, se você tiver medo da cirurgia ou seu médico considerar que o risco não compensa o benefício possível da cirurgia, aí existe a possibilidade de usar o próprio aparelho de audição para melhorar os sintomas. Uma quarta e última opção que eu vou citar aqui são para pacientes que têm surdez profunda causada pela otosclerose. Nesses casos, muitas vezes o aparelho de audição não é o suficiente para conseguir corrigir a perda de audição que existe. Então, o implante coclear é um aparelho que ele é colocado lá dentro do órgão da audição e ele vai transmitir impulsos elétricos diretamente para a cóclea. É uma cirurgia um pouco mais agressiva, porém é uma cirurgia que, quando tem bons resultados, consegue recuperar uma audição que é praticamente nula. Então nem todos os pacientes se beneficiam dessa cirurgia, né? Tem alguns critérios de indicação, mas para pacientes que ficaram surdos por causa de otosclerose, se o diagnóstico é feito rapidamente, existe a possibilidade do implante coclear com o resgate de algum grau de perda de audição. Você foi diagnosticado com otosclerose? Conhece alguém na família que tem otosclerose? Ou então você conhece alguém que é uma mulher jovem que está tendo uma perda de audição progressiva e queria entender um pouco mais sobre isso ou sobre as possíveis causas? Compartilha esse vídeo com elas, porque esse vídeo é importante que mais gente consiga saber sobre esse assunto para que a gente consiga difundir, fazer o diagnóstico e tratar cada vez mais pessoas no mundo. É importante saber que a perda de audição não diagnosticada está associada com uma série de problemas, inclusive aumento de risco de depressão, aumento do risco de demência, aumento de risco de isolamento social e até a morte mais precoce. Então é muito importante que, se você tem ou se você conhece alguém que tem perda de audição, que isso seja diagnosticado e tratado de uma forma adequada antes que esses problemas possam acontecer. Então era sobre isso que eu queria falar sobre hoje. Se você gostou do vídeo, clica no joinha aqui para eu saber que você gostou. Se você tem dúvida ou quer saber alguma coisa mais que eu não abordei no vídeo sobre otosclerose, deixa nos comentários e a gente vai conversando sobre isso. Muito obrigado e até a próxima.